Sejam muito bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Hoje para falar de um tema que essencialmente dominou o cenário de peer-to-peer, né, de descentralização durante muito tempo e ainda é uma tecnologia extremamente útil e utilizada. Compartilhamento de arquivos entre usuários finais. Meu nome é Marcos Simplício, eu sou professor na Escola Politécnica da USP. Qual o objetivo aqui? Bom, eu vou começar tentando dar uma visão histórica de como evoluiu o cenário de distribuição de dados entre usuários finais, começando pelo Napster, que foi um pioneiro nesse sentido, passando pelo GNU Tela, Kazaa e o BitTorrent, que hoje é o principal mecanismo utilizado para compartilhamento entre usuários. Aprendeu muito lições com outros, né, com os antecessores, então ele resolve muitos problemas que eram vistos nas soluções anteriores, então acho que vale a pena entender um pouco essa visão histórica e aí sim falar um pouco dos mecanismos que temos dentro do BitTorrent. E já adiantando, não é só para pirataria, tá? Qualquer solução que precisa de enviar dados de forma escalável e pode contar com a ajuda dos usuários finais para fazer essa distribuição de dados, o BitTorrent é bastante interessante. Então, começando pelo Napster, surgiu em 1999, foi um pioneiro na distribuição de arquivos e era voltado especificamente à música, né, arquivos .mp3. A arquitetura que ele adota é a híbrida descentralizada, ou seja, tem um servidor auxiliar que ajuda nas buscas em particular, e em grande parte por isso as buscas são não estruturadas. Né? Enfim, tem um indexador de tudo porque eu preciso fazer um link forte entre um nó e o arquivo que ele sabe onde está. Não preciso, dá para usar o servidor diretamente, não preciso usar DHT e outras formas avançadas de busca nesse cenário. Então, como é que funcionava no Napster? Ele fazia essa indexação porque os nós informavam para ele quais eram os dados. Então, para fazer o registro de um nó na rede, o nó A aqui, ele chega dizendo, olha, estou rodando o Napster, tem aqui o meu serviço, o meu IPI porta para você poder se comunicar comigo, e os meus arquivos, né? O nome de usuário, quais são os meus arquivos, e o usuário que definia, né? Essencialmente nome e descrição dos arquivos que era entregue para o servidor. E aí quando alguém precisava buscar, o nó B, por exemplo, está procurando uma música x.mp3, o servidor buscava na lista dele quem tinha o x.mp3, avisava o B, e o B se virava e ia conversar diretamente com o A para fazer o download da música. Então, esse que é o cenário. Aqui, né, o servidor ele ajuda nas buscas e outras operações básicas do sistema, e toda a parte de download em si, né, da obtenção dos dados, é feita diretamente entre os nós para aumentar a escalabilidade, né, não deixar o servidor sobrecarregado. Problemas disso? Bom, a gente já discutiu a questão de estrutura centralizada, os problemas que isso costuma levar, e o Napster é um bom exemplo prático de quando isso aconteceu. Quando você tem algo centralizado, algo centralizado pode ser tirado do ar mais facilmente. Então, depois de ser inventado e ganhar bastante sucesso para compartilhamento de músicas dentro do campus onde ele foi lançado, em particular, mas fora do campus também, as gravadoras de música, muito fortes ainda na época, né, hoje em dia nem tanto, elas não gostaram nem um pouquinho da violação dos direitos autorais que elas estavam enxergando nesse compartilhamento entre os usuários e entraram com processos contra o Napster. E o resultado foi que teve ganho de causa para as gravadoras, teve uma multa de 26 milhões de danos em razão dos danos passados e futuros, né? E, de fato, né, o pioneirismo gerou muitas soluções depois. 26 milhões na época era muito mais dinheiro do que é hoje e talvez tenha sido pouco para o que a caixa de Pandora que foi aberta usando o Napster. O Napster na prática ele decretou aí a falência em 2002 e o nome ele foi comprado depois por uma loja de músicas americanas, não tem nada a ver com peer-to-peer. Então o Napster per se ele faleceu depois desse processo judicial. Porque as principais fraquezas que tinham no sistema era esse servidor central, né, que pode ser tirado do ar mais facilmente, e tinha um outro problema de usabilidade em si, que é a baixa confiabilidade dos resultados. Né? O usuário que falava o que era aquele conteúdo, se ele escrevesse errado o nome da música, propositadamente ou não, as buscas iam entregar músicas erradas. Né? No final das contas, não era muito fácil ter certeza que aquele conteúdo específico que você estava buscando, de fato, era aquilo que você estava recebendo.
E aí, talvez com um movimento anti-tirar do ar, surgiu o GNU-Tela. O GNU-Tela, ele foi construído para evitar um dos principais problemas do Napster, que é exatamente a centralização. Ele foi construído de uma forma completamente descentralizada e, bom, completamente descentralizado traz outros desafios. Então, como mostrar aqui, ele resolveu o problema de ser difícil tirar do ar, né? Enfim, o problema de ser fácil tirar do ar para ser bem difícil tirar do ar e, bom, teve consequências em fazer isso. Um protocolo de especificação aberta, que foi originalmente desenvolvido pela Nullsoft, depois foi comprada pela AOL, e eu vou descrever aqui o original, tá? O GNU-Tela, que ainda tem em operação hoje, ele é muito parecido com o Kazaa, que eu vou mostrar também, então vou falar um pouco dessa estrutura inicial do GNU-Tela e os problemas correspondentes a ela. Então, como eu disse, evitar um servidor centralizado. Qual a melhor forma se não dá para tirar um servidor do ar? Não ter servidor. Então ele adota uma estrutura em que todos os nós têm exatamente a mesma responsabilidade dentro do sistema e, bom, a busca é não estruturada, o que significa que quando você tentar achar um dado nesse monte de nós, boa sorte. Vai ser via inundação, no caso é inundação com um certo grau de controle, é uma inundação limitada, né? Tem um tempo de vida, TTL, Time to Live, máximo de cada uma das consultas, das mensagens de forma geral que são trafegadas dentro do GNU-Tela, mas ainda assim o uso de banda, em particular na época em que ele surgiu, que banda não era exatamente tão rápida quanto hoje, era um problema bem razoável. E tinha uma segunda questão do protocolo em si, que na prática a rede como ela se estruturava, tinha alguns poucos nós que acabavam tendo muita conectividade e a maioria dos nós com pouca conectividade. Então não tem servidor, mas se eu atacar um nó com muita conectividade, ele pode ser tirado do ar, a rede pode ter uma grande instabilidade por conta disso. Mas enfim, funciona ainda com alguns percalços. Cada instância do nó, o que ele tem como responsabilidade são essas aqui listadas: armazenar e distribuir arquivos, redistribuir mensagens que ele receber dos vizinhos e responder na requisição de arquivos se ele tiver o arquivo em si. Então vamos ver as duas operações principais do GNU-Tela, que são juntar-se à rede e você conseguir buscar um arquivo. Elas, no final das contas, são bastante parecidas, porque não tem muita opção. A rede não estruturada é essencialmente inundação, que é feito o tempo todo. Então, vamos lá. Passo 1. Descobrir alguns nós que estão rodando o GNU-Tela. Isso é feito fora do protocolo, né? Pode ser no site web, pode vir junto com o aplicativo do GNU-Tela em si. Vamos supor que você descobriu alguns nós. O nó A sabe do nó B e do nó C. O que ele vai fazer? Mandar uma mensagem de ping esperando uma resposta de pong. Então, o protocolo chama ping-pong. O A manda para o B um ping tentando se conectar e para o C também. O B resolveu não responder, mas o C respondeu falando, não, vamos nos conectar, pode falar comigo aí, você é um nó, para te ajudar nessa aventura dentro do GNU-Tela. E todo nó que recebe uma informação, ele ajuda a propagar. Então o B e o C vão repropagar essa mensagem, vai atingir então o D, o E e o G, as mensagens de ping, e as mensagens voltam pelo mesmo caminho por onde elas chegaram. Então o D respondeu, o E respondeu, o G respondeu, o C repassa essas duas informações para o A de que esses dois nós aqui aceitam se conectar com você. E por aí vai, né? Vai propagando na rede até que todos os nós que queiram responder a mensagem de ping do nó A tenham respondido e agora o A conhece alguns nós na rede com os quais ele está conectado no overlay, né? Na rede sobreposta. São os nós que ele conhece dentro da rede. Aqui eu estou mostrando a topologia física, né? O A agora está conectado aos nós D, E, G e C, que foi o primeiro que respondeu para ele. E aí, quando vou buscar alguma coisa, eu faço uma coisa muito parecida com o cenário de ping-pong. A diferença é, quase nula. O nome da mensagem. Eu vou novamente mandar um broadcast na rede, vai ser uma inundação que é controlada aí, né? Tem um tempo máximo que as mensagens podem, número máximo de nós pelos quais a mensagem pode propagar, mas é isso. Então, vamos lá, fazer uma consulta. O A está procurando, o B está procurando um certo arquivo na rede, pega o descritor desse arquivo e manda para todos os nós que ele conhece. Então, o B conhece o nó A, o D e o C. Então, mandou a informação, algum de vocês tem esse dado que eu estou procurando?
E o C, né, os nós em vermelho ali, eles têm a informação sendo buscada, o C, o F e o I. Então o C responde diretamente, olha, B, tenho aqui, ó, podemos nos conectar e você pode baixar o arquivo. E legal, né, o B provavelmente estaria feliz já de conseguir fazer o download a partir do C, mas o A e o D, eles não sabem disso. Eles simplesmente repassam a informação. Então, o que vai acontecer é uma continuação da inundação pelo D, pelo A, e vai achar mais nós que tem o mesmo arquivo. Então, o C vai responder a consulta do A, que vai chegar de novo no B a informação, o C tem o arquivo, fala com ele. Ele já sabia, mas tudo bem. E o F faz a mesma coisa, ele responde e o D repassa a informação, o F tem esse dado também. E a coisa vai se propagando na rede, até que todas as nós que tenham essa informação, ou, enfim, depende do tempo de vida, né, da requisição, de novo, ela tem um número máximo de saltos pelos quais ela pode passar, e depois disso ela morre, mas todos os nós que forem consultados, eles vão responder que ele tem o arquivo correspondente. Né? Eles essencialmente respondem com o IP e porta no qual o nó requisitante pode se conectar para baixar o arquivo que foi solicitado. O download é feito diretamente entre os nós, né? Assim como acontece em qualquer outra rede. Aqui eu estou mostrando as mensagens de controle, né, na rede, tanto para entrar quanto para buscar um dado. Né? O download em si é sempre feito diretamente entre os nós finais. Vantagens desse tipo de coisa, como já coloquei, é totalmente distribuída, portanto não tem pontos centrais de falha, né? Não dá para derrubar os nós facilmente. E se a rede não fosse tão estruturadinha, com alguns nós altamente centralizados, né, que tem muitas conexões, enquanto outros nós têm poucas conexões, seria bastante robusto a falhas de forma geral. Mas na prática, como tem esses clusters, esses agrupamentos fortes, é robusto a falhas aleatórias. Né? Se algum nó falhar, normalmente, né, aleatoriamente um nó falhar, o usuário desligar o computador, por exemplo, maravilha, a rede GNU Tela vai funcionar como uma maravilha. Se atacar os nós centrais, aí a coisa já começa a ficar um pouco menos agradável, né? Que entra nas limitações correspondentes. Né? A rede não é tão robusta assim, além de gastar muitos recursos. Né? Toda essa questão de inundação, mesmo que limitada, ela usa uma quantidade de recursos razoável. Dá para reduzir esse consumo de recursos se você diminui o tempo de vida, né? O número máximo de saltos pelos quais tanto requisições de entrada quanto buscas de arquivos vai sobreviver na rede, mas isso vai levar, no caso das entradas dos nós, a menos conexões na rede, e no caso de busca vai ter uma menor completude da busca. Por mais que tenham nós que tenham arquivo, talvez você não ache porque você usou um tempo de vida muito baixo para as buscas que você realizou. Então aí é um compromisso entre eficiência e completude da busca. E, bom, não tem absolutamente nada que proíba o mecanismo egoísta. Por que o B não respondeu à solicitação de ping do A? Porque ele não quis. E por que o nó tem que entregar o arquivo? Não necessariamente. Ele não tem nenhum incentivo em gastar a banda dele entregando o arquivo. Então são alguns problemas potenciais aqui. E é nesse contexto que em 2001 surgiu o Kazaa. Uma proposta nova, uma arquitetura diferente, talvez até revolucionária, que ajudou ele a superar todos os antecessores em termos de sucesso. Não por acaso o próprio GNU Tela passou a adotar uma arquitetura à la Kazaa para resolver problemas de desempenho que ele tinha. Qual que é a mágica por trás? É o uso de supernós. São aqueles nós que assumem maiores responsabilidades na rede do que outros nós, aqui representados na figura embaixo com um computador que é um pouquinho maior do que os outros. Então, ele adota uma estrutura que é chamada de parcialmente centralizada, né, na classificação que a gente fez dentro desse curso, e uma busca ainda não estruturada, mas menos crítica do que no caso do GNU Tela, porque os supernós ajudam a fazer essa busca de forma mais eficiente do que se podia fazer dentro do cenário do GNU Tela. Vou mostrar exatamente como. Então, na prática, o que se tem são vários pequenos hubs, né, em torno dos supernós. Vários nós regulares se conectam aos supernós e os supernós se conectam entre si. Isso vai ajudar algumas operações, como eu vou mostrar. Então, descrevendo um pouquinho mais, os supernós, eles são peers normais, né? Qualquer usuário pode virar um supernó, basta configurar isso no aplicativo. Tem, inclusive, alguns aplicativos que
permitiam aos usuários dizer que não quero me tornar um supernó. Tinha, inclusive, alguns aplicativos que você configurava isso e ele ainda assim te transformava em um supernó, mas é um mero detalhe. E as responsabilidades que esse supernó assume é que nós regulares vão se conectar a ele. Então ele vira quase que um hub do Napster. Todas as consultas que são feitas de um nó regular, são feitas inicialmente para o supernó. O registro de um nó regular é feito no supernó, então o supernó sabe todos os arquivos que os nós conectados a ele têm. E então ele ajuda bom, se eu não tenho conteúdo local, eu, supernó, não tenho conteúdo local, entre os nós que estão conectados diretamente a mim, esse conteúdo que está sendo buscado não se encontra, eu vou falar com outros supernós. Se não, eu mesmo posso já responder, né? Eu tenho um nó conectado a mim que tem o arquivo que você está buscando. Já entrego para você, não preciso buscar no resto da rede, né? Aumenta a eficiência. Lá o que acontecia no Napster em si, só que ao invés de ser um servidor só, são vários nós, vários usuários que podem se tornar supernós. Não basta tirar um servidor do ar, teria que tirar a rede toda do ar, porque qualquer nó, a qualquer momento, pode virar um supernó. Então essa que é a estrutura que se adota e aumenta a eficiência do sistema. As conexões entre os supernós podem mudar de tempos em tempos, por mais que os supernós sejam razoavelmente estáveis na rede. Isso é até um critério para se tornar um supernó, normalmente, né? Ele está estável na rede, não é um nó que fica entrando e saindo, porque, imagine, toda vez que um supernó sai, os nós conectados a ele, bom, perderam o supernó, vão ter que buscar outro, ou se manter conectados a mais de um supernó na rede para ter algum grau de resiliência via redundância. Vamos mostrar as operações correspondentes. Então, suponha que a rede já existe, alguns supernós já estão com nós conectados a ele. Você acabou de chegar na rede e quer se conectar, quer fazer buscas dentro do casar. Primeira coisa que você precisa, de um endereço do supernó. Como é que você obtém isso? Bom, fora do protocolo. Pode ser no site, pode vir junto com o aplicativo, qualquer truque que a gente já discutiu aqui para obter esse primeiro contato com a rede. E aí, então, no entrante, ele envia uma requisição para esse supernó, informando a lista de arquivos que ele tem, muito parecido com a ideia do Napster, e que ele queira compartilhar, né? Você podia escolher qual pasta você quer compartilhar para você, todos os arquivos, obviamente, né? Qualquer solução dá esse tipo de opção. E só esse supernó vai manter o registro dos dados, né? Não precisa ficar espalhando pela rede, ele tem ali um conjunto de dados de todos os nós conectados a ele. E aí, quando alguém for buscar um conteúdo, bem simples. O peer, né, um nó qualquer regular, envia a solicitação para o supernó, por exemplo, uma palavra-chave, o nome do arquivo, seja lá o que for que permita a indexação, e o supernó responde pelo conjunto de nós local, né, ele pode falar, o nó que é seu vizinho, a mim, ele também está conectado a mim, ele pode te enviar esse arquivo. E ele pode também encaminhar o pedido para a rede via outros supernós. Então, essencialmente, ele consulta outros supernós ou algum dos nós regulares conectados a você. Tem essa informação? Se tiver, me avisa aí, dá o IP e porta que eu vou avisar o meu usuário localmente. Então, em geral, entre os supernós é feito via inundação mesmo, mas toda a parte de nós regulares fica restrito a uma consulta ao supernó ao invés de fazer inundações entre os diferentes nó ali presentes. As respostas, então, vêm dos supernós. Vantagem desse tipo de coisa. Tem escalabilidade, né? Quanto mais usuários, mais supernós você tem. É diferente do cenário do Napster, né? Quanto mais usuários, maior carga em cima do servidor centralizado. Então, nesse sentido, ele puxa muito mais para o GNU-Tela. Mais nós, são mais nós. É ótimo. Eles ajudam na rede. Então, quanto mais usuários, mais supernós costumeiramente surgiriam, dando escalabilidade para o sistema. Bastante eficiência, a inundação em si ela é dentro dos supernós, né? Entre os supernós. Você não precisa ficar inundando todos os nós da rede, os nós regulares. E isso faz sentido, né? Porque uma característica de redes peer-to-peer é heterogeneidade. Vai ter alguns computadores que são mais poderosos do que outros, faz sentido eles contribuírem mais com a rede, sendo pelo menos altruísta, né? Obviamente, no cenário egoísta, isso não se aplica. E aumenta a tolerância a falhas em relação ao cenário tanto do Napster, que tinha um cara centralizado, quanto do GNU-Tela, que não tinha cara centralizado, mas naturalmente essas centralizações surgiam. Mas, obviamente, tirar um supernó da rede, de novo, assim como tirar um nó muito conectado
no GNU-Tela atrapalha muito mais a rede do que tirar um nó regular. Então tem pontos de mais criticidade do que outros dentro da rede. Em termos de arquitetura, o Kazaa é bem interessante, mas tinha um problema ainda, enfim, ainda existe, né, o Kazaa, então tem um problema ainda, que foi essa relação que não foi resolvida até aqui, de que são os próprios usuários que informam os arquivos que eles têm. Eles podem mentir. Então, teve um movimento forte, inclusive, de como é difícil tirar a rede do Kazaa do ar, o que se fez muito, pessoal, no combate à pirataria, era mentir, gerar arquivos falsos na rede e falar que era o arquivo que o usuário estava buscando. Então, o usuário estava buscando um arquivo X, tinha alguém que falava, eu tenho um arquivo X, não era um arquivo X. Nem estou falando do seriado, é um arquivo X qualquer, Y ou Z. Então tinha muita poluição de conteúdo. Você buscava um arquivo, você não conseguia achar e frustrado você abandonava a rede. Essa era a questão toda do Kazaa, a dificuldade de encontrar o arquivo que você estava buscando de verdade. E aí, enfim, negação de serviço SuperNOS, como eu falei. Essas são as duas principais desvantagens. E finalmente chegamos ao BitTorrent, que é o principal protocolo hoje utilizado para distribuição peer-to-peer e não é por acaso. O sucesso dele se deve a ter aprendido muitas lições com os antecessores. Ele resolve o problema de centralização do Napster, ele resolve problemas de desempenho, uso de banda excessivo do GNU-Tela, e ele resolve problemas de poluição de dados que tinha no Kazaa e nos antecessores. Então, sou um fã pessoal e não é por acaso. A arquitetura dele é muito bem construída. Um diferencial importante do BitTorrent é exatamente que ele não tenta fazer uma rede genérica para absolutamente todos os arquivos. Até tem extensões, a gente vai discutir um pouquinho, que fazem um pouco essa coisa mais geral, porém, as redes sobrepostas em si, os nós que se comunicam, eles estão centrados em um mesmo arquivo, não exatamente em uma rede genérica para busca de arquivos que você indexa qualquer coisa. Cada uma das redes sobrepostas está em torno de um arquivinho .torrent que pode ser enviado entre os usuários e, uma vez encontrados nós que tenham pedaços desse arquivo, eles podem ser trocados entre si. E não é uma coisa do tipo, mas alguém pode mandar dados incorretos, eu vou incorrer exatamente no mesmo problema de poluição do Kazaa. Não, porque esses arquivos são identificados pelo hash deles. Então, todo arquivo que você recebe, cada pedaço do arquivo, você pode verificar se pertence de fato ao arquivo que você está buscando ou não. A busca por arquivos em si, ela não é exatamente parte do protocolo, você tem que ir num site para encontrar o arquivo .torrent com uma certa descrição, mas uma vez tendo o arquivo .torrent, você vai pegar os dados que preenchem aquele arquivo. Não dá para te entregar alguma coisa inválida com relação, enfim, uma vez você sabendo que aquele .torrent é um arquivo válido. Tem vários aplicativos possíveis que você pode utilizar, pois alguns aqui, MicroTorrent, QBitTorrent, Delude, tem exercícios como parte da disciplina para usar esse tipo de mecanismo, para ver o funcionamento disso na prática. Então, enfim, quero que você saia daqui sabendo bem como funciona o protocolo. Para isso, começar com um pouco de nomenclatura. Primeira coisa, um tracker, ou rastreador. Esse cara, ele mantém a lista de nós interessados em um certo conteúdo. Então ele até lembra um pouco a ideia de um hub do Napster, mas eu vou mostrar, tem umas diferenças aqui. Tem o conceito de pedaços, que é uma parte do arquivo que está disponível na rede. Todo arquivinho ele é quebrado em pedaços do tamanho que você quiser definir, que o gerador do arquivo quiser definir, e aí você pode baixar diferentes pedaços de diferentes usuários. Essa é uma vantagem para maximizar aí o uso, aproveitar ao máximo o fato de ter muitos usuários na rede que podem ter o mesmo arquivo. E aí esses usuários que têm o arquivo são divididos em duas categorias. Os seeders, ou semeadores, que têm o arquivo completo e estão entregando os pedaços, e os leechers, que eles não têm o arquivo completo, têm só pedaços, eles estão baixando ainda parte do arquivo, e enquanto eles estão fazendo o download, eles podem fornecer o arquivo para terceiros. É uma pergunta, talvez, óbvia, por que alguém que já baixou o dado, ele continua entregando o dado? Altruísmo puro, né? Já os nós que ainda querem o arquivo, eles têm que continuar na rede entregando arquivos para conseguir receber. Tem mecanismos específicos de, digamos,
garantia de altruísmo, né? Por mais que o nó queira ser egoísta, para evitar o egoísmo dentro da rede. O arquivinho .torrent, já falei, são os metadados do arquivo, tem essencialmente os hashes lá dentro, com algumas informações sobre ele, o número de pedaços, o tamanho de cada pedaço a ser recebido, o nome do arquivo, coisas do gênero, e inclusive endereços de trackers, é bastante comum isso acontecer. E o enxame, o conceito de enxame é o conjunto de nós que participam da distribuição do conteúdo, são eles que estão conectados, trocando pedaços entre si de um certo arquivo. Então deixa eu mostrar isso aqui na prática. Tudo começa com um computador que quer fazer o download de um certo arquivo. Para isso ele vai ter que achar o arquivo .torrent correspondente a esse arquivo. Inclui esse arquivo .torrent e os hashes de cada um dos pedacinhos que compõem esse arquivo. Legal, eu sei o que eu quero achar nesse passo 1. Como é que eu acho nós que tem este arquivo? Simples, você vai falar com o tracker. Um ou mais trackers, né? Em geral você consulta alguns. O que você fala para o tracker? Tracker, eu estou buscando o arquivo cujo identificador é este aqui. Não estou falando de palavra-chave, tá? Você não coloca algo genérico, é o hash específico do arquivo que é consultado no tracker. E o tracker responde com a lista de nós que tem esse arquivo. Aí você, como assim? Como é que ele sabe essa lista de nós? Muito simples. Você não acabou de chegar para esse tracker e perguntar para ele quem tem este arquivo? Ele vai responder quem que ele conhece, e ele vai adicionar você na lista. Eu não sei se esse nó aqui tem um arquivo, mas ele me perguntou algum tempo atrás quem tinha esse arquivo. Então provavelmente ele está baixando, já baixou, ele pode te ajudar a fornecer. Então não dá para se esconder na rede, não dá para se recusar a responder. Até dá, se você bloquear depois todas as requisições que vêm. Mas o tracker agora sabe que você está interessado no arquivo, ele pode entregar o seu endereço IP e porta para terceiros para eles acessarem o dado. E afinal de contas, enfim, você está numa rede colaborativa, colabore, faz todo sentido. Então agora você tem a lista de usuários que têm um arquivo. Seleciona alguns deles para poder fazer o download. Então, descobri vários aqui, tem alguns que eu estou marcando como usuários ilegítimos, né, no sentido de que eles vão tentar entregar um arquivo incorreto, né, você está tentando baixar um arquivo executável, vai instalar na sua máquina, tem alguém tentando fazer você levar um malware ao invés de ser um arquivo legítimo, um programa legítimo que você quer instalar, né? Um sistema operacional, um Ubuntu com um malware embutido. É isso que esses nós vão tentar te entregar. Vou selecionar alguns, não sei quais são bonzinhos e quais são maus na rede, eu seleciono alguns deles e pergunto, cara, quais são os pedaços que você tem que eu posso te pedir? Então, ele descobre, aqui eu fiz uma conexão com 3 deles, descubro que um deles é um seeder, né, tem um arquivo completo. O outro nó aqui, ele está se dizendo um seeder, ele tem um arquivo completo, mas ele vai tentar me entregar dados errados. E tem um leecher que não tem todos os pedaços, né, só o que está verdinho são os pedaços que ele tem. E essa rede toda, né, acabei de entrar numa rede com vários usuários que estão trocando pedaços entre si, que é o swarm, né, enfim. Swarm, a tradução normal é enxame, mas também você pode chamar de suruba, né? Todos os nós trocando pedaços entre si. Que vai acontecer então? À medida que eu vou interagindo neste swarm, o que vai acontecer, eu vou recebendo pedaços, né? Pegando pedaços dos diferentes nós. Alguns deles estão corretos, né? O hash vai ser válido, eu aceito. Alguns deles vão ser inválidos, eu simplesmente jogo fora e vou perguntar para outro usuário se ele tem o arquivo. Então eu vou receber necessariamente os arquivos certos, que eu vou verificar na recepção se o hash deles está correto, né? Então tem uma verificação de integridade forte dentro do cenário do BitTorrent, o que evita muito tentativas de poluição de dados, entrega de dados inválidos, que vão ser visíveis pelo usuário em si, né? No caso o aplicativo vê que o dado está inválido, o usuário nem sabe que aquilo aconteceu e vai baixar de outro nó que tenha o arquivo válido. E aí o BitTorrent tem alguns mecanismos interessantes. O primeiro deles é o mais raros primeiro. Para que ele serve? Bom, eu disse que cada um dos arquivos é dividido em pedacinhos. Por exemplo, 256K, 1 MB, né? Depende de quem criou o arquivo .torrent. Quando você vai receber esses pedaços, a primeira coisa que você faz é consultar os nós que tem aquele arquivo, né, que você recebeu via a tracker. Você pergunta para os nós, olha, quais são os pedaços que você tem? E aí você decide qual pedaço você quer baixar de um certo nó.
Por onde você começa? Como o próprio nome diz, no mecanismo, pelo mais raro primeiro. Ou seja, se tiver um único nó que tem aquele pedacinho, baixa ele. Por quê? Porque se esse nó sair da rede, você não vai conseguir baixar até entrar um outro nó na rede em algum momento que tenha aquele bendito daquele pedaço. Então comece egoístamente, em princípio, né? Porque afinal de contas você está tentando acelerar e ter uma certa garantia de que você vai conseguir baixar o arquivo completo, e você está sendo altruísta ao mesmo tempo, porque afinal de contas só tinha um nó que tinha aquele pedaço, agora temos dois nós. Você é o novo nó que tem aquele pedaço. Então, cada nó buscando os mais raros, ele ajuda a distribuição dos pedaços mais raros na rede e uma, digamos, saúde maior de todos os pedaços presentes na rede. Então, esse é o primeiro mecanismo. Aqui tem um exemplo na figura. Tem um nó que tem os pedaços 1, 2, 4 e 7. E aqui embaixo temos alguns nós com os quais ele conectou, todos lichers, que não tem todos os pedaços, mas se você for ver, só o nó 3, dos nós ali de baixo, tem o pedaço 6. Então é este pedaço que o nó ali de cima ele vai fazer a busca, né? Ele vai solicitar, porque ele é o mais raro na rede. Não valeria a pena ele pedir, por exemplo, o número 8, que ele também precisa, né? Ele não tem. Mas tem dois nós na rede que tem o número 8. Então, entre todos os que ele precisa, o 6 é o mais raro, vai ser pedido o 6, segundo o mecanismo de mais raros primeiro. Para deixar bem claro, tem alguns aplicativos que permitem sobrescrever essa política, e você pode, por exemplo, baixar em ordem, né? Se é um vídeo, por exemplo, né, que você pode ir assistindo enquanto você está fazendo o download, você pode falar, não, eu quero em ordem sequencial, ignora o mecanismo mais raros primeiro. O padrão é o mais raros primeiro, porque ajuda a rede como um todo e ajuda você também a garantir que você vai conseguir assistir o vídeo até o fim. E a segunda política se refere ao processo de envio de dados. Chama a política olho por olho, ou tit for tat, do inglês, que o objetivo é garantir uma colaboração saudável entre os nós. Como é que funciona? Bom, quando você recebeu ali do tracker uma certa lista de nós, você tem vários, você vai se conectar a alguns deles e começa a fazer o download, né, receber dados desses nós. Por que você precisa manter sempre estes nós? Será que não tem um nó melhor na rede para enviar mais dados para você? Essa é exatamente a ideia por trás do olho por olho. Quem está mandando muitos dados para você, você vai continuar conversando com ele. Quem você vê ali da lista que está mandando poucos dados para você, você chuta ele, né? O mecanismo chama choke, ou estrangulamento, para de comunicar com ele e vai procurar um outro na rede que talvez consiga mandar dados mais rápido para você. É um mecanismo conhecido como Optimistic Unchoke, ou desestrangulamento otimista. Você simplesmente, toda vez, de tempos em tempos, né, reavalia a lista de nós com os quais você está se comunicando, tira o nó que está mandando dados para você na menor velocidade e vai procurar outro otimistamente. E é otimista porque, bom, esse novo nó ele pode ser pior do que o que você tirou da lista. Mas não tem problema, você chuta ele também e vai procurar um outro. Então você está sempre procurando um nó que está mandando mais dados para você. E é por isso que é olho por olho. Se você manda muitos dados para um certo usuário, ele dá preferência para mandar dados para você também, né? Ele incentiva um comportamento colaborativo dentro da rede e pune comportamentos que sejam muito egoístas, né? Se tem um nó que está só recebendo dados de você e não está te mandando nada, ele vai ser chutado rapidamente. Então, esse mecanismo ajuda aumenta a colaboratividade dos nós, porque o único jeito de conseguir colaboração na rede é se você colaborar com a rede. Essa que é a ideia por trás. E é muito legal porque esses mecanismos combinados, eles trazem uma rede que funciona muito bem. Porque pensa assim, mas eu acabei de chegar na rede, eu não tenho arquivo. Como eu vou poder ajudar no olho por olho se eu não tenho nada a oferecer? Não é que eu sou egoísta, é que eu não tenho nada, eu acabei de chegar. Então, esta combinação de mais raros primeiro, Optimistic Unchoke, né? Enfim, a busca otimista no olho por olho, ela leva você a conseguir rapidamente baixar o arquivo. Pensa assim, você entrou na rede, você conecta com alguns nós, pede dados para ele, não consegue mandar nada para eles, você vai ser chutado. Mas no pouco de tempo que você conversou com alguns nós, você recebeu os pedaços que são razoavelmente raros. Então, outros nós na rede, eles vão querer se comunicar com você. Não porque você consegue mandar muitos dados, mas porque você consegue mandar o dado que ele precisa. Então, na prática, você começa a se comunicar, vai devagar.
Você pega alguns pedaços, é removido da lista de arquivos de nós muito interessantes, mas em um certo momento, quando você começa a ter alguns pedaços, você rapidamente consegue se comunicar com muitos nós, mandar esses pedaços e baixar o arquivo completo depois de algum tempo. Então, esse funcionamento é bastante interessante, ajuda novos nós entrantes na rede. Uma segunda coisa é egoístas falam com egoístas, altruístas falam com nós altruístas. Quem está mandando muito dado vai querer receber dados na mesma velocidade. Quem não quer enviar dados, ele até consegue conversar com alguns nós, que ninguém quer conversar com eles, né? Não tem muita opção. Você está mandando poucos dados, você vai, no máximo, conseguir outros nós que estão mandando poucos dados para você, porque os nós que mandam muitos dados, eles vão preferir outros, não você. Exceto no caso de seeders, né? Porque, afinal de contas, a política de olho por olho não funciona para um seeder. O seeder já tem um arquivo todo. O que eu vou mandar para ele? No máximo um oi, né? Não tem nada que ele precise de mim. A política do seeder, ela é inversa, né? Se ele está na rede para colaborar, ele não precisa ficar na rede. De fato, um comportamento altruísta dele. Ele manda para os nós que tenham a maior taxa de download, né? Quer mandar o mais rápido possível, então ele ainda usa um olho por olho, mas é um pouco diferente, não é o quanto ele está recebendo de dados, mas a velocidade de download dos dados. E aí também facilita para os nós que acabaram de entrar na rede. Se ele acha um seeder, ele consegue baixar desse seeder em alta velocidade, egoístamente, mas enfim, a ideia do seeder é distribuir mesmo, é semear o conteúdo, então ele não vê problema nenhum disso. E aí você consegue também se comunicar com leechers, porque agora você tem algum conteúdo que você recebeu do seeder e consegue mandar para outros nós na rede. Então a coisa funciona em tandem, né? É bem azeitada as relações entre os nós na rede. E tem um último ponto que é interessante desse slide, que é o seguinte: uma ideia contraintuitiva do BitTorrent. Pensa assim: bom, eu recebi uma lista grande do tracker. Eu vou tentar me conectar com a maior quantidade possível de nós. Afinal de contas, por que eu tenho que escolher alguns? Vou pegar todos e vou me conectar a eles. Pode parecer interessante, pode parecer que isso vai te dar alguma vantagem, você vai conseguir baixar mais rápido, mas na prática você pode se dar mal. Porque quanto mais nós você se comunica, mais você está dividindo a banda entre esses nós. Então, se você tem uma conexão de 1 megabit por segundo e se conecta a 1 milhão de nós, o máximo que você vai conseguir mandar para cada um deles é 1 mega, 1 milhão. Então você pode mandar 1 bit por segundo, né, para cada uma das conexões. Ou seja, você vai ser chutado o tempo todo, você está mandando muito devagar. Já se você se conectasse a apenas 2, você consegue mandar para eles a metade da sua banda máxima, né? Então 500 kbit por segundo, bem melhor do que 1 bit por segundo. Portanto, você consegue mais rápido. Então tem um equilíbrio aí, tá? Não é quanto mais gente eu me conectar, mais rápido vai ser o download. Não, tem um ótimo aí, você tem que conseguir se conectar a alguns nós a alta velocidade, muito mais do que se conectar a muitos nós, que vai acabar fazendo uma divisão da sua banda máxima. Então, enfim, alguns detalhes que são interessantes técnicos aí por trás. E tá tudo muito bem, mas se você tiver prestado atenção, parece que eu estou trapaceando um pouquinho. Por uma razão, eu disse que o BitTorrent ele resolvia boa parte dos problemas dos sistemas anteriores. Mas o Tracker, ele meio que lembra muito o Napster, né? Um servidor do Napster. Porque, afinal de contas, todas as solicitações que eu faço para tentar descobrir nós que estejam na rede passam por um Tracker. Se eu tiro o Tracker do ar, a rede simplesmente colapsa. Porque, no final das contas, eu não consigo mais fazer aquele passo 2 de descobrir nós na rede que tem o conteúdo. Então, poxa, menti, né? Afinal de contas, isso aqui é tão resiliente quanto o Napster era por conta desse nó centralizado. 2 esclarecimentos importantes. O primeiro, não é centralizado de verdade, são muitos possíveis trackers que existem. Na prática, não é um servidor como acontecia no Napster, são vários servidores possíveis. Cada arquivo .torrent pode carregar alguns trackers. Então você escolhe alguns, se alguns estiverem fora do ar, não tem problema, tem outros. Mas, ok, a resiliência aí ainda está um pouco afetada. E aí a pergunta é, para resolver, né, esse problema de tem nós que, se eu atacar, vão deixar a rede menos eficiente, por que eu preciso de tracker?
tracker. Afinal de contas, eu tenho vários nós na rede. Eu posso falar com os nós. Entre nós, eu consigo fazer as consultas, né, as buscas por outros nós que existem na rede. Não preciso de um tracker em si. Essa é exatamente a ideia por trás do BitTorrent sem tracker. O que se usa? DHT. Já discutimos aqui, busca em cenário distribuído. A forma mais eficiente não é inundação, é uma busca estruturada usando DHT, e é exatamente isso que pode ser utilizado na rede. Ao invés de você perguntar para um tracker qual que são os nós que têm um certo conteúdo, você simplesmente pergunta na rede por um certo conteúdo. E aqui que está a mágica. Os conteúdos, eles têm um identificador único. Você consegue fazer uma consulta por aquele identificador único e achar aquele conteúdo com identificador único dentro da DHT, mesmo se o tracker sair do ar. Então, suponha um cenário aí que os trackers foram obliterados, não tem mais nenhum tracker no mundo. Não tem problema. Desde que você conheça um nó na rede, você pode fazer buscas estruturadas usando uma DHT. Você consegue encontrar os conteúdos correspondentes. E não só os conteúdos, você consegue encontrar também os arquivinhos .torrent, que também tem um identificador único. Só tirar o hash daquele arquivo .torrent, você tem um identificador único. Esse é o que é chamado de link magnético. Boa parte dos sites hoje que operam com torrent fazem exatamente isso. Ao invés de ter uma base de dados com vários arquivos .torrent, o que eles têm é um identificador que você pode fazer a busca por esse identificador e achar o arquivo .torrent correspondente dentro de uma rede DHT. Então, funciona bem. Tem outros truques, aqui tem só mais um que eu estou colocando, que é o PEX. Quando você está conectado a um nó, esse nó pode te oferecer uma lista com outros nós também, que podem ter ou não o conteúdo que você está buscando, mas você consegue descobrir novos nós na rede simplesmente se comunicando com nós que você já descobriu dentro da rede. Então, toda a questão de resiliência aqui, ela se resume a conheça um nó. Depois dali pode fazer completamente descentralizado. Muito difícil tirar uma rede com essas características do ar. Altamente resistência à censura, ataques de negação de serviço, enfim. Tem uma disponibilidade muito boa a rede Tor, não vai morrer tão cedo como tecnologia, a não ser que todo mundo perca o interesse. Né? Enquanto tiver alguém que queira compartilhar arquivos diretamente entre os usuários, é muito difícil tirar uma rede dessa do ar. O que não significa que tem anonimato na rede. Né? Quando a gente estava falando de privacidade, afins, eu falei de Tor, não fiquei discutindo BitTorrent. Então, algumas pessoas acham, não, vou baixar de outros usuários na rede, então eu estou seguro, né? Estou privado, posso baixar qualquer porcaria, qualquer coisa do tipo conteúdo pirata, conteúdo ilegal de forma ampla. E, na verdade, não. As redes podem ser muito bem monitoradas, dá para saber quem está baixando cada um dos arquivos por uma razão muito simples. O BitTorrent não esconde o IP dos usuários. Então, qualquer entidade que está tentando descobrir pirataria, por exemplo, quem está fazendo o download de pirataria, pode entrar na rede BitTorrent, oferecer, dizer que tem um arquivo, inclusive pode mandar arquivos falsos, né, que vão ser dispensados por você, mas enfim, ele conectou no nó que disse que tinha um arquivo, ele mandou o arquivo errado. O nó que mandou o arquivo errado, ele sabe quem é você, ele sabe seu IP, ele sabe que você está baixando aquele conteúdo. Então, não existe anonimato aqui, o endereço IP é reconhecível dentro da rede. Então, não achem que isto aqui é uma ferramenta que vai resolver todos os seus problemas em termos de privacidade, porque não vai. Para conseguir algum grau de privacidade, em geral, o que é utilizado é o BitTorrent com uma VPN. Né? Você conecta num servidor que esconde o seu endereço IP. E normalmente não é recomendado usar Tor. Por alguns motivos, tem aqui um link que você pode dar uma olhada. Em particular é porque o Tor não foi criado para ser utilizado com BitTorrent, com download de pedaços de arquivos. Ele foi criado para navegação na web. Quando você junta as duas coisas, eventualmente o Tor acaba vazando informação, porque ele não foi projetado para proteger as informações do BitTorrent em si. Então o VPN costuma ser, se você precisa, né, de alguma forma de privacidade dentro de um cenário de BitTorrent, é VPN que é a solução mais interessante de se utilizar, né? Em geral, os serviços são pagos, tá? Então, se você está baixando conteúdo legal, sem problema nenhum, utilizar isso aqui para conteúdos não tão legais assim, não assuma que você está protegido. Só
um aviso. E não por acaso tem casos reais de pessoas que achavam que estavam protegidas pelo anonimato, por algum grau de anonimato dentro do BitTorrent, baixaram pornografia infantil, pirataria e se deram mal. A polícia vai atrás desse tipo de coisa. As operadoras, né, donas de direitos autorais, descobrem endereços IP em universidades em particular. Né, se vê que o endereço IP vem de uma universidade, a universidade pode ser acionada judicialmente. Então, enfim, BitTorrent não é para isso. Não é para conteúdo ilegal per se, você vai ser encontrado muito possivelmente. É muito mais para um cenário do tipo Microsoft, que é fazer distribuição de atualizações do Windows. Por que raios todo usuário do Windows tem que ir lá no servidor da Microsoft e baixar o conteúdo? Vai sobrecarregar o servidor da Microsoft. Então a Microsoft, a partir do Windows 7, resolveu fazer, poxa, eu não posso pedir para os meus usuários do Windows fazerem a distribuição do conteúdo para mim. E é exatamente isso que está acontecendo. A não ser que você tenha desativado esse mecanismo, você, caro telespectador usando o Windows, está usando o BitTorrent para distribuir as atualizações do Windows via Microsoft. A Microsoft agradece, não te paga nada por isso, mas, enfim, de forma colaborativa é um jeito interessante, né, de distribuir rápido atualizações críticas de segurança, por exemplo. Então não estou nem criticando a Microsoft por fazer isso, estou, na verdade, elogiando a Microsoft por ter visto o poder dessa tecnologia que vai muito além de conteúdo legal. É isso que eu queria colocar por hoje, sobre compartilhamento de arquivos e BitTorrent em particular como tecnologia para atingir esse objetivo. Nos vemos na próxima aula. Até mais!